Olá, meus amores. Estamos aqui no nosso 35º dia. Uau, nós já estamos aqui praticamente contagem regressiva aí, ó, já começando quase para a reta final do nosso desafio, uma vida com propósito, né? Muitos ensinamentos, muitas palavras edificantes nós já trouxemos por aqui. Se você ainda não viu, rola o feed para baixo, estão todas aí, né, arquivadas ainda no meu feed. Cada uma tem uma capinha com a numeração, aí você pode estar ali seguindo, né, na sequência, fique à vontade. E nós vamos começando dizendo o seguinte, no nosso desafio do 35º dia. O poder de Deus na fraqueza. Somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir vocês. Quem nunca se sentiu fraco? Quem nunca se sentiu desprotegido? Ou até mesmo abandonado? Porque sim, muitas das vezes em dadas situações que a gente, né, esteja enfrentando na nossa vida, a gente se sente sim fracos. E muitas das vezes, quando as respostas, né, que a gente clama, a gente ora, a gente pede, dependendo da situação, né, até tratamentos. E quando essas respostas não vêm, às vezes a gente pode ser levado ao lado humano e egoísta de pensar ou até mesmo imaginar que Deus não está conosco, nos abandonou. Então vamos ver o que esta palavra irá nos trazer. E ela começa dizendo o seguinte: eu estou com você. Isso é tudo que você precisa, mesmo que eu esteja em silêncio. 2 Coríntios 12, 9. Deus realmente gosta de usar as pessoas fracas. Todo o mundo tem fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições, que são eles: físicas, emocionais, espirituais, intelectuais. Você também pode, sim, viver situações incontroláveis que o enfraqueçam, como obstáculos financeiros e de relacionamentos. O mais importante é o que você faz com tudo isso que está te acontecendo. Normalmente negamos as nossas fraquezas, as defendemos, damos desculpas, escondemos, negligenciamos, não falamos, não temos coragem de falar sobre elas, porque nos envergonhamos e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use da forma como Ele deseja. Deus tem uma perspectiva diferente de sua fraqueza. E Ele diz: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus próprios pensamentos. Então, Ele muitas das vezes age de forma diametralmente oposta aos que esperamos. Imaginamos que Deus quer usar somente os nossos pontos fortes, mas Ele também quer usar as nossas fraquezas para a sua glória. E a Bíblia nos diz: Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. Suas fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida deliberadamente, a fim de demonstrar o seu poder por meio de você. Porque é nas nossas fraquezas que Deus se aperfeiçoa em nós. Deus nunca ficou impressionado com a força ou a autossuficiência. Aliás, Ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. E têm coragem de admitir. Jesus considera os que reconhecem as próprias necessidades e são pobres em espírito. Essa foi a primeira atitude a ser abençoada por Ele. A Bíblia é cheia de exemplos sobre como Deus adora usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias a despeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada jamais seria realizado, porque nenhum de nós é impecável e perfeito. Deus utiliza pessoas totalmente imperfeitas e comuns. Esse é um fato animador para todos nós. Somente os imperfeitos evoluem. Aquele que se considerar perfeito já está pronto para partir. A fraqueza, ou espinhos, como Paulo a chamou, não é um pecado ou um vício de caráter que você possa mudar simplesmente. Como, por exemplo, exagerar na comida ou ser impaciente. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterá-la. Por exemplo, poderá ser uma limitação física, como uma deficiência, poderá ser uma doença crônica, poderá também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, uma depressão profunda. Deus nunca poderia me usar. Como assim? Eu, tão insignificante e imperfeito, com tantas limitações? Nossas limitações. Aliás, Ele gosta de pôr o seu grande poder em embalagens comuns. E Ele ama nos entregar presentes embalados em papéis escritos problemas.
E a Bíblia nos diz: somos como vasos de barro, nos quais esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus e não de nós. Como a cerâmica comum, somos frágeis, falhos e quebramos com facilidade. Mas Deus irá nos usar. Se permitirmos que Ele trabalhe por meio de nossas fraquezas, para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo de Paulo. E aqui ele nos deixa seu primeiro exemplo. Admita as suas fraquezas. Confesse as suas imperfeições. Pare de fingir que é perfeito e seja honesto para consigo mesmo. Em vez de viver dando desculpas e se recusando a aceitar, identifique sem pressa as suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. Coloque as suas características, suas habilidades, seus dons, seus talentos, suas qualidades, seus defeitos. Faça um parâmetro para que você comece a se conhecer. E ali você vai entender o que está de fato passando com você. Começar a entender. Duas grandes confissões do Novo Testamento demonstram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi a de Pedro, que disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. A segunda confissão foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava: Nós também somos humanos, assim como vocês são. Se você quer que Deus o use, deve saber quem é Deus e quem é você nele. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem da segunda verdade. Somos apenas humanos. Se forem necessários problemas graves para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-los, porque Ele ama você. Regozije-se na sua fraqueza. E Paulo disse: Portanto, eu sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. E eu me alegro também com as fraquezas, pelas quais passo por causa de Cristo. Em princípio, isso nos faz entender nenhum princípio e não tem nenhum sentido. Queremos ser libertos das nossas fraquezas e não nos regozijarmos nelas. Mas o regozijo é uma manifestação da fé na bondade de Deus. Porque enquanto eu relato e falo e consigo expor as minhas vulnerabilidades e as minhas fraquezas, eu não estou revelando o que eu venci, mas o que Ele fez em mim, porque é pelo poder dele. É como ele dissesse: Deus, eu sei que você me ama e sabe o que é melhor para mim. Paulo nos dá várias razões para ficarmos felizes com as nossas fraquezas que nasceram conosco. Primeiro, elas nos fazem depender de Deus. Falando a respeito da própria fraqueza que Deus se recusou a eliminar, Paulo disse o seguinte: Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me bem feliz com o espinho. O espinho da carne. Paulo orou 3 vezes, pedindo ao Senhor, porque a sua dor era tamanha, e ele pediu que Deus retirasse, removesse o espinho de sua carne, mas Deus não o fez. E com os insultos, as durezas, as perseguições e as dificuldades. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Sempre que se sentir fraco, Deus o estará relembrando de que você depende dele, é na dependência dele. Nossas fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes. E Paulo disse: Para que eu não ficasse muito orgulhoso, me foi dado o dom de uma deficiência para que me colocar em constante contato com as minhas próprias limitações. Deus, em muitos casos, junta uma grande fraqueza com uma grande força para manter o nosso ego sob controle. A limitação pode agir como controlador que nos impede de ir rápido demais e querer passar à frente de Deus. Quando Gideão recrutou um exército de 32.000 homens para combater os midianitas, Deus os reduziu a apenas 300 homens. Isso fez que suas chances de combate contra as tropas inimigas, que possuía 135.000 homens, ficassem reduzidas à proporção de 1 para 450, gente. Soubesse que havia sido o poder de Deus que operou a vitória, e não a força deles que havia salvado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os cristãos. Enquanto as forças geram um espírito independente, não preciso de mais ninguém, e você possa estar imaginando que sim, não preciso de mais ninguém, porque por mim, eu me basto, o Espírito Santo de Deus que habita em mim é o suficiente. As nossas limitações demonstram o quanto precisamos uns dos outros. Quando tecemos as frágeis fibras da nossa vida, uns com os outros, surge uma corda de grande força. Vance Warren brincava: os cristãos são como flocos de neve. Isolados, são frágeis, mas juntos, param o trânsito. Acima de tudo, as nossas fraquezas aumentam nossa capacidade de ministrar e de sentir compaixão.
Elas nos tornam mais propensos a ser atenciosos e a sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha sobre a terra um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que as outras pessoas deverão achar cura em suas feridas. Suas maiores profundas mensagens de vida e seu ministério mais eficiente surgirão de suas dores mais profundas. As coisas que os deixam mais constrangidos, aquelas que os deixam mais envergonhados, as quais você reluta em partilhar, são os mesmos instrumentos que Deus usará com mais poder para curar os outros. É no veneno que está o antídoto. É nas dores curadas que serão levadas à cura. O grande missionário Ruth Taylor disse o seguinte: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era de seu gênio. Em virtude de seu temperamento, ele assassinou um egípcio. Ele feriu a rocha com a qual Deus ordenou que ele simplesmente poderia conversar com ela para sair água, e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos no momento de fúria, quando ele desceu do monte e surpreendeu o povo adorando a outros deuses. Ainda assim, Deus transformou Moisés em um homem muito paciente, mais do que qualquer outro homem naquela face da terra naquele momento. As fraquezas de Gideão eram a baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus o transformou em um poderoso homem de valor. E a fraqueza de Abraão, qual que era? Era o medo. E ele, não por uma vez, mas por duas, afirmou que a esposa era sua irmã para o proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos aqueles que crerem. Impossível e sem força de vontade, Pedro se tornou pedra. O adúltero Davi se tornou homem segundo o coração de Deus. E João, um dos arrogantes filhos do trovão, se tornou um apóstolo do amor. Contraditório, né? Por isso que a gente vê a transformação, que a transformação é através da dor. A lista poderia seguir interminavelmente. Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, da fraqueza tiraram força. Todos eles eram tidos como homens comuns e fracos. Mas foi em Deus que foi extraída a sua força. Deus é especialista em transformar a fraqueza em força. Ele quer pegar as suas maiores fraquezas e transformá-las em força, para servir como exemplo de cura para os outros. Partilhe as suas fraquezas de forma sincera. O seu ministério começa com as suas vulnerabilidades. Quanto mais você abaixa a guarda, tira a máscara e conta suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir aos outros. Paulo foi um grande exemplo de vulnerabilidade em todas as suas cartas, e ele contava abertamente sobre as suas falhas. Quando quero fazer o bem, não faço. E quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito e cometendo os erros. E ele expressou também os seus sentimentos. Meus queridos amigos de Corinto, eu contei-lhes tudo quanto sentia, e eu os amo de todo o meu coração. Ele relatou também as suas frustrações. Fomos esmagados e totalmente oprimidos. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquelas situações. Também expressou os seus medos. Quando vim até vocês, eu estava fraco, amedrontado e trêmulo. É lógico que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar as defesas e abrir a vida aos outros. Quando você expõe os seus fracassos, seus sentimentos, suas frustrações, seus temores, você arrisca ser rejeitado. E muitas das vezes você vai para a vida simplesmente não expondo as suas vulnerabilidades exatamente porque você quer esconder as suas dores. Então, o medo de expor é o medo de ser rejeitado, porque a maior necessidade do ser humano é o quê? Pertencer. E você sendo rejeitado, você estará sendo excluído. Então, daí as grandes dificuldades que a gente enfrenta. Mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos os nossos medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus dá graça ao humilde, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se rebaixar ou negar a própria força, mas ser sincero sobre as suas próprias fraquezas. Quanto mais franco você for, mais terá da graça de Deus e também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão traz aversão, mas a autenticidade atrai e a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade.
É por isso que Deus quer usar as suas fraquezas e não apenas os seus pontos fortes. Se as pessoas só pudessem ver os seus pontos fortes, irão desanimar e pensar: bem, melhor para ele, mas nunca poderei fazer isso. Entretanto, quando veem Deus usá-lo apenas de suas fraquezas, animam-se a pensar: talvez Deus também possa usar-me. Nossos pontos fortes criam competição, mas nossas fraquezas criam a vida em comunidade. Em algum ponto da vida você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressionar as pessoas de longe, mas tem de chegar perto para influenciá-las. E quando você fizer isso, elas poderão ver as suas imperfeições. Não há nenhum problema. A qualidade essencial em ser líder não é a perfeição, mas a credibilidade que você destaca. As pessoas devem ser capazes de confiar em você. Caso contrário, não o seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Glorie-se na fraqueza. E Paulo disse: numa experiência assim, vale a pena glorificar-se, porém, não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão glorioso é Deus para usar uma fraqueza dessa para a sua glória. Em vez de posar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja a si mesmo como um troféu de graça de Deus. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele e encha o coração de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas, e ao Espírito Santo, que nos ajuda nos momentos de fraqueza. Algumas vezes, entretanto, Deus transforma um ponto forte em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó foi um manipulador, passou a vida conspirando e então fugindo das consequências. Certa noite, ele lutou com Deus e disse: eu não o deixarei ir enquanto não me abençoar. E Deus disse: tudo bem. Mas então lhe deslocou a coxa do quadril. O que significa tudo isso, afinal? Deus tocou a força de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano e o transformou em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar para que jamais voltasse a fugir. E isso o forçou a depender de Deus. Quer sejamos, quer não sejamos, precisamos sim estar na dependência de Deus. Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma poderosa, deverá estar disposto a mancar pelo resto da vida, pois Deus usa sim pessoas fracas. Porque são nas pessoas fracas que ele se aperfeiçoa e transmite a sua glória, do que ele fez, do que ele está fazendo, do que ele ainda irá fazer. Um tema para reflexão: Deus opera melhor quando admito as minhas fraquezas. E um versículo para memorizar: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Está lá em 2 Coríntios 12, 9. E uma pergunta para meditar: é possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida por esconder as minhas fraquezas? Sobre o que preciso ser sincero para que eu possa simplesmente estar tendo condição de ajudar as pessoas? Quais são os meus pontos fortes? Quais são as minhas limitações? Quais são as minhas vulnerabilidades? Quais são as minhas fraquezas? Porque Ele quer. E Ele anseia por se manifestar nas suas fraquezas, nas suas vulnerabilidades, assim como tem se manifestado nas minhas. Como nós vimos, ninguém é perfeito. Todos nós somos imperfeitos e pecadores. E aquele que declarar: eu não tenho pecado, que atire a primeira pedra. O maior ensinamento que Jesus nos deixa ali naquela passagem, naquele momento daquela adúltera, né? Da mulher adúltera ali em praça pública, prestes a ser apedrejada pelos seus acusadores com pedras em mãos. E Jesus ali riscando, agachado. Como ele estava, ele permaneceu. E qual o primeiro ensinamento que Jesus nos deixa com esta passagem? Porque após um certo tempo, foi então que ele perguntou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos os acusadores daquela mulher, um a um, foram soltando de suas pedras e se retirando daquele local. E ali naquele momento, o primeiro ensinamento que Jesus nos deixa é o silêncio. Porque nos momentos das nossas fraquezas, é preciso estar em silêncio para ouvir o agir de Deus na nossa vida.
É preciso silenciar o barulho interno dos medos, das fragilidades, da vergonha, das preocupações, para ouvir ele dizer: eis-me aqui, eu estou aqui. Nada foge do meu controle. E o segundo ensinamento que Jesus nos deixa ali naquela passagem da mulher adúltera, quando ele diz a ela: vá e não peques mais. Aonde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso. Porque Jesus é assim, ele é inclusivo, ele não exclui ninguém. Talvez pelos feitos daquela mulher, ela teria sim mais do que motivos de sobra para ser ali apedrejada, porque eram as leis daquele local, naquele momento, naquela exata época. Mas Jesus não a excluiu. Ele também não a condenou. O segundo ensinamento que ele nos deixa: vá e não peques mais. É simplesmente vá e não se afaste da minha presença, porque longe da minha presença você pode estar tentada a cair em tentação novamente. Então eu deixo aqui essa palavra. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Um grande beijo no coração. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor e faça um excepcional dia.